Olá, bom dia, aliás, boa tarde já. Eu sou a doutora Ana, sou médica do Doutor Consulta, eu sou pediatra geral e gastropediatra. Sou a doutora Isabela, sou pediatra geral, também sou da equipe do Doutor Consulta. Para quem não sabe, o Doutor Consulta é um centro médico que conta com mais de 20 unidades espalhadas por São Paulo e pelo ABC. Temos várias unidades, várias especialidades trabalhando além da pediatria. E o principal diferencial é que é um centro muito humanizado e que cada consulta nós trabalhamos de uma maneira realmente muito humanizada com cada paciente. É muito fácil de agendar, então para quem não sabe também a consulta pode ser agendada até muitas vezes no mesmo dia da consulta, ou pelo app, ou pelo site do Doutor Consulta, ou então por telefone. Hoje a gente vai bater um papo sobre o tema mais em homenagem ao Dia das Crianças, que é amanhã. E eu acho que o tema escolhido é sobre o brincar, sobre uma infância saudável, principalmente hoje em dia que as nossas crianças têm ficado muito nas tecnologias e acaba deixando o brincar, a criatividade de lado. Então, mandem suas perguntas, que vocês têm dúvida, o que fazer para estimular a criança, quanto tempo pode ficar nas telas, videogame pode. Isso, quando deve começar a fazer esportes específicos. Isso. E também, se tiver outras dúvidas, a gente está aqui para ajudar, para bater um papo legal com vocês. Isso aí. Vamos lá. Tá, bom, esperando agora as perguntas, vou falar um pouquinho dessa importância mesmo do brincar. Acho que hoje em dia a gente tem dois extremos, né, que é às vezes os pais colocam as crianças em muita atividade, então ela vai para a escola, depois vai para o inglês, depois vai para o balé e não tem tempo de... Não sobra tempo para realmente só brincar, né? Sem ter que pensar muito, fazer competição, competitividade. Exato. E simplesmente brincar. Eu acho que principalmente assim, dos 5 aos 8 anos, a criança já deve começar a ser estimulada com algumas brincadeiras, mas com brincadeiras mais livres, porque elas não estão acostumadas a ter regra de jogo. Então, por exemplo, correr, brincar de amarelinha, brincadeiras que sejam mais... livre, né? Ficar livre, sejam mais só do que correr, jogar bola, pular e escalar, mas também não sejam ainda jogos ou atividades muito específicas. Sim, com regras. É se divertir, acho que às vezes a gente deixa um pouco de lado a diversão, né? Então, as crianças... tem as regras, mas contanto que seja uma coisa gostosa, que seja uma coisa que ela esteja aprendendo ao mesmo tempo, mas ela que esteja divertindo principalmente, senão fica muito pesado e a criança ela aprende brincando, né? A gente fala que a escola da criança é o brincar, então acho que isso é muito importante ter em mente da gente dar importância para esse brincar livre, esse brincar sem a competitividade, sem obrigação, né? Então cansou, pode parar. Mas mesmo preocupado mais em estimular a criança a ela criar o hábito de brincar e não para ela ser a melhor ou de qualquer esporte que ela vai fazer, principalmente para a criança criar o hábito, que é o que ela vai levar para o resto da vida dela. Exatamente. O João Pedro Ramos fez uma pergunta, ele perguntou: existe uma idade específica que as crianças podem começar a jogar videogame? Ele faz mal, né, para a saúde? Assim, na verdade, o videogame em si, né, a Sociedade Brasileira Americana de Pediatria, a gente chama de tempo de tela. Então, independente se é videogame ou não, pode ser o tablet, o celular, a televisão, o videogame seria um dos itens. Tem que estar restrito, né? Hoje em dia a gente tem atualizado, mas até então é 2 horas, assim, para baixo de 2 anos não é o indicado. A gente sabe que é difícil, porque hoje em dia as crianças gostam muito, elas são muito inteligentes, já pegam, já sabem mexer. Mas a gente fala que o mínimo possível, realmente, de não, até 2 anos, de ser mais brinquedo físico, que a criança consiga realmente manipular, mais palpável mesmo do que a tela. Porque isso é muito importante para o desenvolvimento do sistema nervoso e tudo, essa questão realmente de manipular, que nem a doutora Isabela falou, de trocar os objetos, de fazer brincadeira realmente manual. E não deixar ela já começar a ter o vício, por mais que seja difícil nos dias de hoje, para ela já começar a ser viciada e só, por exemplo, conseguir comer quando está vendo um vídeo. Tudo para ela ficar dependente de tudo só por causa do vídeo, senão ela não consegue fazer nada. É isso que vai deixar para uma realmente ser muito desagradável para o resto da vida dela. E depois dos 2 anos, tem que limitar em até 2 horas o tempo de tela ao longo do dia, né? Idealmente espalhado ao longo do dia.
Então, assim, a idade para começar a jogar videogame, idealmente a partir dos 2 anos, mas como é muito cedo, é realmente o tempo que a criança começar a se interessar por isso e num tempo limitado. Acho que não tem um tempo... E claro, tomando os cuidados, não ficar muito perto da TV, né? Não ficar muito tempo. Então, às vezes as crianças ficam tão nervosas, elas começam a ter dor muscular, a postura também, às vezes fica jogando assim. Ressecamento dos olhos, né? Forçar a visão. Então começa a prejudicar várias coisas que não precisaria. Próxima pergunta. A partir de qual idade é recomendável iniciar uma criança nos esportes? Então, a partir dos 8 anos, já pode voltar para os esportes mais específicos mesmo. Então, vôlei, handebol, natação, etc. Claro que a natação pode começar bem antes. Lá para os 3, 4 anos de vida, a criança já pode começar a fazer aula de natação e já vai conseguir ter uma evolução boa. Mas os esportes, em geral, os mais específicos, acima dos 8 anos de idade, deixando a criança optar por qual mais gosta e deixando ela bem à vontade para isso, claro, com os pais sempre acompanhando as decisões. Antes disso, a gente fala que ao brincar é diversão, né? Então ele vai fazer esporte, mas não é competitivo, né? Não é aquele esporte com regras assim. Então é brincar, é queimada, é pega-pega, esconde-esconde. Então, assim, pode fazer antes. Às vezes a escola mesmo tem um vôlei, mas é um vôlei mais lúdico, né? Um vôlei às vezes com bexiga. Então pode, mas assim, competitivo, realmente com horário, 3 vezes na semana, idealmente a partir dessa idade mesmo, né? A Camila perguntou, quais são as brincadeiras indicadas para crianças recém-nascidas até os 2 anos? Vixe, recém-nascidos 2 anos é bastante coisa. Assim, basicamente, o mais importante é você conversar com o pediatra, porque a gente tem que coincidir a brincadeira com o estágio de desenvolvimento da criança. Então não adianta a gente fazer uma brincadeira com um bebê de rolar a bola no chão ou de apertar se ele não tem essa coordenação. Né? Então, assim, tem que ser condizente. Então, o bebezinho, no começo, ele basicamente vê um pouquinho de cor, ele ainda vê um pouco embaçado, então é legal estimular essa parte. Então, assim, é difícil, né, responder essa pergunta com brincadeiras específicas. O mais importante é você saber o que você pode estimular nessa criança, nessa idade. Então, o que uma criança de 6 meses ela consegue fazer, né? Isso. Que realmente esses passos do desenvolvimento acontecem muito rápido. Então, para cada idade específica, tem coisas que o bebê consegue fazer e na outra não. Idades muito próximas, né? Dos 4 aos 6 meses, por exemplo, já tem uma grande mudança. E você tem noção disso porque para estimular. Então, se você sabe que o próximo passo da criança, por exemplo, é engatinhar, às vezes vale a pena. Então, ela está quase engatinhando, ela já está querendo. Então, coloca um brinquedinho mais longe para ela estimular o próximo passo. Então, é legal sempre ter noção do que ela consegue e do que em breve ela vai conseguir fazer. Porque aí você estimula e ao mesmo tempo faz a brincadeira. Mas aí eu acho que é uma conversa com o pediatra para saber o que é que ela está conseguindo. Cada criança também tem seu ritmo, a gente tem escalas, mas cada criança tem seu ritmo, então eu acho que isso é o mais importante. Agora, em geral, depois que ela já está quase perto dos 2 anos, é mais isso mesmo, né? Acho que correr, pular, brincar de escalar, perto dos pais, claro. Dançar, colocar música para estimular. Música que a criança goste, que a estimule a dançar e a se divertir brincando também. Fazer barulho, né? Então brincar com instrumentos musicais, não precisa ser instrumento, mas coisa que faça som. Isso. Essa é a parte muito boa. Acho que é isso. A próxima pergunta, quais são os brinquedos ideais para o desenvolvimento da coordenação motora de bebês? Isso é mais ou menos o que a gente falou também agora, né? Depende de que fase o bebê está, do que ele já está fazendo. Então, aos 4 meses, por exemplo, se você colocar na mão do bebê, ele pega o objeto, mas muitas vezes o bebê já não vai lá e pega o objeto. Então, tudo depende da idade do desenvolvimento. Você tem alguma coisa? Acho que isso, saber assim, a segurança também, né? Então, comprar, às vezes acontece em família, né? Então, já tem um irmãozinho mais velho e aí tem um bebezinho. E aí, então, assim, ter cuidados, porque cada brinquedo é específico para uma idade. Então, a gente tem muitos brinquedos que não pode para menor de 3 anos por conta do risco de engasgo, né? Então, pecinha pequena, essas coisas. Então, Lego. Às vezes o mais velho já brinca e, querendo ou não, ele acha, às vezes ele não tem consciência de que o menorzinho ainda não consegue brincar com aquele brinquedo, né? Então, assim, saber que normalmente nos brinquedos, até se você vai em alguma loja ou nos brinquedos mesmo, tá escrito recomendado para X idade. Por quê? Porque é tudo um estudo por trás, né? Não é só o brinquedo em si, assim, a marca. Na verdade, é um estudo por trás do que
a criança não vai se machucar. Por exemplo, o bebê coloca muita coisa na boca, então tem que ser uma tinta que não seja tóxica, um brinquedo que não tenha pontas para não machucar a boca. Então, assim, realmente ter essa orientação de que é brinquedo, mas sim tem idades diferentes. Isso é muito importante mesmo, que a doutora Isabela falou, sempre lembrar de olhar atrás do brinquedo, a partir de idade que está indicado esse brinquedo. Aí a Ana Paula perguntou, meu filho come muito bem, mas é bem magrinho, mesmo. Como posso saber se está tudo bem com o peso dele? Bom, primeiro assim, sempre a consulta com o pediatra, né? A gente, sempre quando vocês forem no pediatra, assim, é importante a gente fazer a curva da criança, né? Acho que você também, sua área é bem mais... Principalmente a gente vê como que a criança está desenvolvendo peso, estatura. A gente tem uma curva da Organização Mundial de Saúde, que é a curva que a gente em geral segue, que a gente coloca o peso e a idade da criança. E vemos se está dentro da curva ou não. Então, o principal é ver como é que a criança está de estado geral e avaliar o estado nutricional dela, que é o peso e a estatura, através dessas curvas que a gente coloca durante a consulta de pediatria. E o importante é a evolução da criança. Não adianta uma medida só, um peso só. Isso. É importante a gente ter qual que é o perfil dele. Às vezes ele é magrinho, igual você falou. Às vezes é a dele, é o porte dele também. Às vezes os pais tem um porte mais magrinho mesmo. Dificilmente a criança vai ser diferente. Então, assim, se ele estiver seguindo a curva dele, ótimo. É estranho se ele está seguindo uma curva e do nada cai. Ou o contrário, que na verdade é o que mais tem acontecido. A criança está seguindo uma curva e começa a engordar, começa a ter alguma alteração. Então, por isso que a gente fala que o acompanhamento na pediatria é importante por isso. É o crescimento, é o desenvolvimento. Por isso é importante o acompanhamento, que ela disse, porque se a gente tem só uma medida de peso, uma medida de altura, é como se estivesse vendo uma fotografia. Isso. Então pode estar normal nas curvas, mas ao mesmo tempo não estar normal para aquela criança que tinha um peso mais alto do que aquele. Por isso que o importante é ver, como ela disse, o desenvolvimento e sempre carregar a carteirinha da criança para a gente conseguir ver realmente a evolução dessas curvas. Isso é importante. Sempre quando vocês forem no pediatra, leve as carteirinhas. Nunca esqueça, porque ajuda isso muito. não nos ajuda mesmo. Não levar não nos ajuda. Acho que essa é com a doutora Isabela. Olá, doutora Isabela. Bom ter você de novo conosco. É sempre preciso olhar naquela tabela de relação entre peso e altura para saber se a criança está dentro do padrão esperado? Bom, é o que a gente acabou de falar. Sempre. Não existe na pediatria você olhar o peso. Às vezes as mães chegam perguntando: e aí, doutora, o peso está legal? Tá tudo bem? Eu falo: calma, vamos ver como é o padrão dele, vamos ver se na curva tá legal. O peso só na hora lá... Só a fotografia não diz nada, pouca coisa, né? Bom, Amandinha, minha filha tem 3 anos e 6 meses e está querendo me acompanhar nas aulas de kickbox. Será que posso levar ela comigo? Então, com certeza ela fazer com você o kickbox não deve. Não leve com você. Só se quiser olhar você fazer e com algum acompanhante que fique com ela te olhando. E assim, ela pode fazer outras coisas, né? Se tiver um lugar que tenha para as crianças, mas a atividade não. O João Pedro perguntou: tem uma sobrinha de 1 ano e a outra de 3 anos. Quais brincadeiras são recomendáveis para as duas? Será que é brincar junto? Ele está perguntando. Eu acho que é para cada uma. Para cada uma? Então, assim, o que a gente falou, 1 ano é a idade bem legal, assim, 1 e 3 são idades muito legais que eles estão explorando muito o mundo, assim, então eles estão descobrindo. O de 3 já está conseguindo formular, né, a hora que eles começam a falar, então começam a entender melhor como as coisas acontecem. E o de 1, normalmente, eles já estão explorando mais o ambiente. Então, coincide. O legal é isso, que a parte de desenvolvimento intelectual bate normalmente com a parte de desenvolvimento motor. Então, é o período que eles estão começando a conseguir andar, engatinhar, explorar o ambiente. Então, realmente oferecer essas brincadeiras que explorem, né? Então, a atividade sensorial é muito legal para criança de 1 ano, colocar diferentes texturas na mão, cor, né? Então, brincar com tinta, assim, coisa tudo para criança. Tem agora até aquelas tintas naturais mesmo, que se a criança colocar na boca tá tudo certo. Sem corante, né? Sem corante. Não alergênico. Que mais de 3? Você falou de 3? Não, acho que é isso. Eu acho que assim, eu sempre falo assim, não tem regras muito no brincar. A criança mesmo vai levando e ela vai demonstrando interesse em uma coisa, interesse em outra. Então,
E sempre se preocupe muito com isso. E sempre também dá valor às atividades que é feitas ao ar livre, né? Essas brincadeiras que a gente já falou, pular, correr, escutar música, sempre uma horinha, 1 ou 2 horas ao ar livre só vai fazer bem para a criança. Até hoje, assim, a gente tem tido problemas com vitamina D, né? Então as crianças, a vitamina D é uma das vitaminas que a gente precisa do sol, né? Da exposição ao ar livre. Muitas crianças, hoje em dia, que a gente não tinha antes essa deficiência da vitamina D por conta do sol, a gente está tendo, porque as crianças ficam só vendo TV, fica só dentro de casa, não sai na rua para brincar. Então as escolas também, muitas vezes é coberto, então não tem exposição na natureza, né? Muito importante. Acho que é isso. Agora, Daniela, sou mãe de primeira viagem e fico cheia de dúvidas na saúde do bebê. Quais são as reações normais após as vacinas nos bebês? Quando devo me preocupar? Então, as reações normais após uma vacina, cada vacina, né, nós temos diversas vacinas no calendário vacinal, cada vacina tem algumas consequências que podem agravar e realmente levar, são reações sérias que tem que levar o bebê ao pronto-socorro. Mas algumas reações normais são, por exemplo, febre, principalmente febre. Uma febre mais baixa, acima de 38,5 a gente tem que dar uma olhada mesmo para ter certeza se é da vacina ou não é uma outra coisa, né? Mas principalmente a febre. Mas o que tem que, assim, sem dúvida, se assustar e levar ao pronto-socorro para avaliar são reações que mexem com o sistema nervoso central, né? Convulsões, crianças que pegam o nível de consciência. Começa a ficar sonolento, alguma coisa confusas. Isso, que é aí que a gente fala que é mais sério, né? Então, normalmente é raro, então também não tenho tanto medo, assim, né? A porcentagem é pequena, mas existe. Então a gente tem que só tomar cuidado e ficar de olho. Após uma vacina, a gente observar a criança, como é que tá, se tá tudo bem, mas... Também pode, no local onde foi aplicada a vacina, ficar um pouco vermelhinho, inchado, mas até um certo limite. Então começou a não melhorar ou a piorar essa lesão, criar pus, né, que a gente fala abscesso, também é um outro sinal de alerta. Tem um recadinho pra você. Bom, doutora Danusa, sou sua fã, você cuida do Josué, em breve retornarei. Que bom, Diana. Espero o Josué lá pra gente continuar acompanhando ele. Obrigada. A Vânia perguntou: minha filha de 1 ano e 8 meses acorda sempre na madrugada para mamar. Isso é normal até quando? Ela come bem na janta e sempre come mais alguma coisa à noite. Bom, esse problema é muito comum na pediatria. É uma coisa que a gente tem que contar para o pediatra como é que está o sono da criança. Porque assim, chega uma idade que a criança não precisa mais, até uns 3 meses, assim, às vezes a criança ainda já acorda, né, reloginho a cada 3 horas. Às vezes ela precisa disso ainda, o corpo dela ainda não tem reserva, né, pra aguentar a noite toda. Mas depois disso, é importante a gente criar, a gente chama de higiene do sono, que é esse cuidado do sono, da criança dormir contínuo, dela dormir no berço, no caminho dela, né, não ficar na cama dos pais. Então, assim, criar uma rotina mesmo, explicar pra ela que é hora de dormir, é hora de dormir. Ela não precisa daquela comida, então isso realmente... E, por exemplo, né? E caso ela acorde de madrugada, a criança esperando, porque ela vai estar acostumada com aquele momento de mamar, ela sabe que ela vai acordar, chorar e a mamãe vai chegar lá e dar o mamar. Então, o que a mãe tem que fazer? Quando ela acordar, começar a tentar acalmar a criança, mas de outras formas. Então, dar carinho, pegar um pouquinho no colo, mas já ir mostrando que ela vai chorar, mas que ela não vai receber o leite. E aos pouquinhos ela vai entendendo o recado. As crianças são espertas, elas percebem que as coisas mudaram. Então é educar mesmo. Assim como a gente educa de uma coisa, a gente tem que educar a parte do sono. Então acho que até uns 4 meses, assim, uns 3, 4 meses a gente é mais tolerante. Depois disso, até pros pais, às vezes os pais falam, nossa, faz 1 ano que eu não durmo bem. Não é pra ser assim, né? A gente tem que voltar à nossa rotina normal. Isso não é bom nem para os pais, que vão estar cansados e fora da rotina, nem para a criança, que é desnecessário. Ela não precisa daquilo mais. Bom, doutoras, hoje é muito comum pediatras receitarem antibióticos. Minha dúvida é se o uso contínuo pode trazer problemas para a criança, por exemplo, de 3 anos. Quer falar? É bem uma questão assim, a gente tem que avaliar, cada caso é um caso, então é difícil a gente falar, né, simplificando tudo, a gente teria que ver o porquê que seu filho está até precisando do antibiótico contínuo, né? Tem alguns tipos de antibióticos que a gente dá, que a gente chama de profilático,
então que é para prevenir que tenha. Então, são casos muito específicos, a parte de infecção urinária, realmente é um segmento que tem que estar com pediatra. E aí, existem os antibióticos que a gente dá para tratar. Então, tá com uma amidalite, né, uma infecção na garganta, você vai dar o antibiótico. Tá com uma pneumonia, vai receber o antibiótico. Não é normal uma criança precisar de antibiótico contínuo, então alguma coisa está acontecendo. Será que a imunidade dele está legal, né? Será que a defesa do corpo dele está legal? A gente, no caso dele, assim, realmente tem que ver com o pediatra, ver se ele está crescendo, se ele está ganhando peso, né? Se essas, às vezes, o que acontece também? Muitas vezes a mãe acontece, o filho está com algum sintoma, aí vai num pronto-socorro. Aí depois vai em outro, aí depois vai em outro. O pediatra, cada hora é um, então ele não conhece o seu filho, a história. Então, às vezes a gente acaba... O médico de pronto-socorro é realmente quando precisa, quando tá grave mesmo. O ideal é você passar no seu pediatra, porque ele já sabe, ele sabe o peso da criança, sabe o desenvolvimento, sabe como ele se comporta quando ele tá grave, quando é leve. Ele pode falar, olha, não tá muito legal, mas vamos avaliar semana que vem, vamos olhar daqui 2 dias. Então, acho que isso que é o mais importante, é o segmento, né? Mesmo porque, para a criança não tomar antibióticos desnecessariamente, né? O que vai criando uma resistência das bactérias, que um dia não vão mais responder àqueles antibióticos. Então, deixar os antibióticos para a hora certa que realmente devem ser tomados. Por isso, o melhor médico realmente é o pediatra da criança. E também, hoje em dia, até que está funcionando nas farmácias, não pode comprar o antibiótico sem receita. Porque a gente indica o antibiótico realmente quando precisa. Então, assim, às vezes a gente fala, eu vou começar a tomar porque tomou da outra vez, na vez passada. Isso, não, porque né? tem em casa sobrando e aí a mãe acaba dando porque acha que é o mesmo problema do que o anterior. Realmente usar muito antibiótico, quem só pode avaliar é o médico e cria resistência sim à bactéria se for usado de uma maneira indevida. A Vanessa falou, o meu bebê mama a noite inteira e acorda já tem 2 anos e meio. O que eu faço? Já tentei tirar a mamadeira, ele berra, aí acabamos dando e ele dorme na hora. Troca a fralda 3 vezes na noite. É mais ou menos o que a gente falou, né? Que é a questão realmente da paciência da mãe aos pouquinhos, deixar o bebê, pode parecer assim, mas deixar realmente ele chorar até ele perceber que não vai ter aquilo que ele está esperando. E eles aprendem rápido, você vai ver que... Eu sempre falo para as mães que às vezes elas... Aí ele tá chorando, aí dá no final dele, ele ficou 1 hora chorando e aí dá uma madeira. Aí você fala, você perdeu essa 1 hora toda. Segura mais um pouco, você vai ver que normalmente uns 4 dias as crianças falam, não adianta eu berrar, não adianta eu espernear, não vou receber. Então eles param. Elas aprendem pra eles é bom, pra eles faz diferença. Então tenta fazer isso, eu acho que a dica é essa. Não cede, segura, faz carinho, não é deixar, largar, faz carinho e tudo mais, não oferta a mamadeira. Isso. E quem tem que ter o controle é a mãe. Então, se a mãe não conseguir ter esse pulso, o bebê vai acabar dominando a mãe, o que é completamente errado, né? Rosana, minha neta vai fazer 4 meses. Quando começar os alimentos sólidos? Os alimentos sólidos começam aos 6 meses de vida. Antes dos 6 meses pode causar alguns problemas, né? Pode aumentar o risco de alergia alimentar, principalmente nas crianças que têm história familiar de alergia. Mas mesmo nas que não tem, também pode aumentar o risco. Então, sempre esperar até os 6 meses para o trato gastrointestinal, está tudo pronto para receber esses alimentos sólidos mesmo. Até então, se tiver aleitamento materno, que é o melhor dos mundos, só aleitamento materno, ou então se tiver aleitamento materno com fórmula ou só a fórmula, mas só até os 6 meses leite. Isso. Minha filha de 2 anos nunca fez exame de sangue. Seria bom ela fazer? Aí, de novo, cada criança é uma criança. Se ela estiver crescendo, ganhando peso legal, está desenvolvendo bem, a gente pondera. Existem guidelines, né, assim, diretrizes, que recomendam sim, com 2 anos, a gente fazer um exame de sangue simples, né, que a gente chama de hemograma, ver como é que está o ferro. Então, não é errado fazer, mas também acho que é de caso para caso, né, ver se precisa acrescentar algum outro. Agora, quando a criança está indo bem, realmente a gente pede a partir dos 2 anos, né? Não antes disso. Antes não precisa, é só se tem alguma alteração mesmo. Mas às vezes chega, né, às vezes os pais preocupados, nossa, minha filha já tem 1 ano e nunca fez exame de sangue. Tudo bem, se ela está saudável, ótimo, vamos esperar até uns 2 anos para a gente fazer. Isso. Há um limite, a Cristiane, há um limite de quanto um bebê de 6 meses deve comer?
ele acabou de começar a introdução alimentar com papinhas salgadas e doces. Não, não tem limite. Na verdade, o ideal primeiro é começar com uma colherzinha, se aceitou bem no dia seguinte, uma colherzinha e meia, depois 2 colherzinhas pequenininhas, e ver até o quanto o bebê vai aceitando, mas de pouquinho em pouquinho. É no ritmo dele, assim. Então, não forçar. A criança, ela ainda não... Imagina, ela até aos 6 meses, ela só tomou líquido, né? Então, ela não sabe o que é o comer. Então, tem que ir no ritmo deles mesmo, ver o quanto que eles querem. Eu gosto de um método que chama BLW, assim, que é a criança encostar na comida, ela sentir a textura, né? Ela sentir o cheiro, ela se envolver com o preparo, poder pegar, faz bagunça, eu falo pra se preparar. Mas assim, é importante que ela vai se envolver mais com a comida. Então, ativamente ela vai perceber se ela tá satisfeita, se ela ainda tá com fome. Então, assim, vai no ritmo dela, não existe uma quantidade, uma regra. Normalmente eles demonstram, né? Se eles estão satisfeitos, eles vão começar a rejeitar, vão fechar a boca, assim. Então, não é legal forçar. Claro, tem um mínimo, mas não é legal ficar forçando porque eles precisam aprender. Estou satisfeito. E às vezes acontece muito que os pais acham que as crianças comem muito pouco. Então é muito comum eles dizerem, meu filho come pouco. E você vai ver, ele tá ótimo no peso, ele tá seguindo... Porque a gente come, a gente tem noção de que a criança... a gente tá acostumado com o tamanho X de prato. E aí a criança, a gente... É o da sociedade, é menor mesmo, não tem como, é o corpo dela. E principalmente aos 2 anos, né, que as mães se queixam mais ainda, porque dos 6 meses aos 2 anos, que é o maior período de crescimento, até que ela vai comendo um pouquinho, vai aumentando a quantidade, e aos 2 anos as mães têm a impressão que está comendo menos, mas é porque realmente vai começar a ter um ganho de peso mais devagar. Então também é normal aos 2 anos essa queixa que é frequente, mas o importante é ver como está aquilo que a gente falou, o acompanhamento, as curvas de crescimento e de peso. A Meire Duarte perguntou, quantas modalidades esportivas diferentes uma criança de 5 anos pode praticar? De novo, a gente acho que já falamos, é livre. É livre, contanto que não seja competitivo, né? Então, o que a gente fala competitivo é realmente de competir, de ter horários específicos, muito tempo de esporte, né? Então, às vezes, mais que 1 hora, não é legal. E esportes com muitas regras também, que ele não vai conseguir seguir. Às vezes a criança fica ansiosa porque tem tanta regra, tem tanto aquele jeito e é pressão. Então, ao invés de ser um momento gostoso, fica um momento de estresse. Então, brincar o tanto que ele quiser. E, de novo, não colocar ele em vários, né? Aí à tarde tem futebol, depois na outra tem basquete, na outra tem... Porque aí isso vira um compromisso e a parte de brincar, ele fica assim. Bom, Bruna, Fabiana, meu filho recusa alguns alimentos como verduras. Alguma dica de como incentivar o consumo? Isso assim, quando o bebê começa a comer aos 6 meses, o importante é o quê? Ele experimentar diversos sabores, porque é a hora que ele vai aprender a gostar de vários alimentos, a experimentar sabores diferentes. Então é importante até os 8 meses, não é fazer um prato super equilibrado, esse não é o principal objetivo. O principal objetivo é oferecer diversos tipos de alimentos saudáveis, claro, só verduras, legumes, leguminosas, com sabores diferentes para o paladar dele se adaptando. Então a verdura no começo, ou os outros alimentos, quando o bebê fala eu não quero, não gosto, na verdade não é não gosto, é não quero, é não conheço. Não sei o que, não sei o que é. Então pelo menos 10 vezes até o bebê realmente poder recusar e falar não gosto. Ele não sabe o que é aquilo, né? Então assim, a gente vai oferecendo. Para a criança mais velha, eu sempre falo que é importante ele se envolver com o preparo, né? O bebê tem isso, mas a mais velha, às vezes, eles desenvolvem... As mães vezes falam, ele comia de tudo, do nada começou, né? Parou de comer. Envolve ele no preparo, chama ele para a cozinha, né? Com supervisão, mas vamos fazer uma coisa legal, faz uma coisa também diferente, com uma carinha, né? Põe bem colorido, faz... Às vezes ele não gosta de um tipo, mas... oferece de uma forma diferente. Um dia cozido, outro dia assado, outro dia dentro de um bolinho, e mudando as formas, não sempre aquela mesma cara daquela coisa que ele associou que ele não gosta. E muito importante, que eu falei da outra vez, mas é importante a gente fazer refeição em família, tirar a TV, tirar a tablet, é o momento da gente sentar na mesa, conversar como é que foi o dia, se for menorzinho, conviver, né? Então, assim, isso faz muita diferença, realmente... Aproveitem esse momento da alimentação para ficarem juntos, para ter uma interação sem outras coisas, né? Sem laptop, sem nada. Isso é muito importante mesmo, e a gente vê nas consultas da pediatria que é cada vez menos frequente, porque a mãe fica tão preocupada da criança comer que ela deixa ela pegar o tablet para ela ficar quietinha e aí então conseguir
enfiar uma colher na boca da criança. Então é melhor respeitar o tempo da criança. Se ela não quiser comer aquilo naquele momento, aceita e depois tenta outra vez, mas deixar essa mesa, né, com os pais, com a conversa, no momento de comer. É isso, então, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem amanhã, o Dia das Crianças, façam a natureza, aproveitem para brincar. A gente fala que o melhor presente é vocês estarem presentes com as crianças, né? Então, espero que vocês tenham gostado. E vocês, se quiserem, entrem no site do Doutor Consulta para conhecer melhor. E estamos aqui para o que vocês Curtam o precisarem. Facebook para vocês receberem notificações dos lives que a gente vai fazer frequentemente. Tá bom? Feliz Dia das Crianças. Tchau. Tchau.